Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui para te ensinar tudo o que você precisa de essencial para a sua prova. A gente vai começar agora a nossa aula sobre polígonos. Já falei para você sobre triângulos, já falei para você sobre quadrados, agora eu vou falar de polígonos de uma forma geral. Então vamos juntos, presta atenção. O que é um polígono? Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Então você já viu triângulos, você já viu os quadriláteros. Aqui eu dou um exemplo diferente, com 5 lados agora. O que a gente tem de elementos nesses polígonos? A gente tem os vértices, nesse caso aqui, A, B, C e D, que são os pontos de encontros aqui dos lados. A gente tem os lados AB, BC, CD, DE e EE. E a gente tem essas diagonais, que são esses segmentos laranjados, AD, AC, BD, BE e EC. Tudo isso forma um polígono. Além disso, eu teria os ângulos. Eu consigo colocar aqui, ó, um ângulo em cada um desses vértices. Tudo bem? Então, todos esses vértices possuem aí um ângulo também formando esse polígono. Beleza? Os polígonos, eles são divididos em dois tipos. Os que a gente chama de convexos e os que a gente chama de côncavos. A gente foca mais nos convexos, mas é importante a gente saber essa diferença. O que é um polígono convexo? Quando eu ligo qualquer dois pontos internos, o segmento que vai formar esses dois pontos está contido no polígono. O que é isso? Ó, eu tinha um ponto A e um ponto B. Liguei eles, repara, o segmento está todo dentro do polígono. Se isso acontece para qualquer dois pontos, eu falo que esse polígono ele é convexo. O côncavo já é diferente. Existem dois pontos quaisquer, pelo menos dois, que quando eu ligo eles, formam um segmento que tem parte externa no polígono. Repara só, eu tenho aqui esses pontos AB e esse segmento que passa externo aos polígonos. Então eu falo que esse é um côncavo e esse é um convexo. Geralmente a gente pensa assim, o convexo é o polígono mais certinho, mais bonitinho, que não tem nenhum lado entrando para dentro. Já no côncavo a gente tem essas entranhas aqui que a gente diz nesse tipo de polígono. Beleza? Bom, pessoal, dentro dos polígonos eu quis trazer para vocês algumas fórmulas importantes que vocês não podem ir para a prova sem saber. Presta atenção. A gente tem os ângulos nos polígonos. Falei para vocês aqueles elementos na parte anterior. A soma dos ângulos internos, ela tem uma fórmula. A gente chama de SI. O que é isso? N menos 2 vezes 180. N é o número de lados. Então, se você pega o número de lados, tira 2 e multiplica por 180, você vai ter a soma de todos os ângulos do polígono. Se você reparar, triângulo é 180, quadrado é 360. Então, sempre que você faz essa fórmula, você chega na soma dos ângulos internos. A gente tem também a soma dos externos. E a soma dos externos ela é sempre 360, independentemente do número de lados do polígono. Ele pode ter 10, 15, 5 lados. A soma dos externos é sempre 360. Tá bom. Dentro dos polígonos, a gente tem uns polígonos que a gente chama de polígonos regulares, certo? O que são os polígonos regulares? São aqueles que possuem todos os lados e ângulos congruentes. Então, o quadrado é um exemplo, é um polígono regular. O triângulo equilátero é um exemplo, outro polígono regular. Então, quando eles têm lados e ângulos iguais, a gente fala que eles são regulares. Beleza? Dentro disso, eu consigo separar. Agora que eles têm todos os ângulos iguais, eu consigo descobrir cada ângulo. Então, eu consigo descobrir o ângulo interno. Como? Eu pego a fórmula da soma, que eu tinha, fórmula da soma, e divido pelo número de lados aqui, ó. N é número de lados. Divido pelo número de lados. Quando eu faço essa conta, eu acho cada ângulo interno. Da mesma forma, eu posso fazer para o externo. Eu pego 360 e divido pelo número de lados. Se eu dividir 360 pelo número de lados, eu vou ter a quantidade aí de cada ângulo externo. Tá bom? Agora pensa comigo o seguinte. A gente já viu isso, ó. Cada ângulo interno, quando eu somo com cada ângulo externo que estão aí no mesmo vértice, a soma é sempre 180. Isso aqui é uma relação muito importante que você não pode esquecer para sua prova. Beleza? Além disso, a última relação importante que a gente tem é sobre o número de diagonais. Como que eu calculo o número de diagonais? Eu pego n vezes n menos 3 e divido por 2. Lembrando que n é sempre o nosso número de lados. Bom, pessoal, trouxe aqui para vocês um exemplo de como isso pode aparecer para vocês na prova. Um gesseiro que trabalha na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de pentágono regular, quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular conforme mostra a figura. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava e para isso anotou as medidas dos ângulos x é AD, y é DA, z AED do triângulo ADE. As medidas x, y e z em graus desses ângulos são respectivamente. Aí eu tenho letra A, letra B, letra C, letra D e letra E.
Bom, eu trouxe aqui para vocês todas as informações que o exercício me deu. Presta atenção, tem um pentágono, ele é um pentágono regular, significa que todos esses lados são iguais e eu preciso descobrir aqui os ângulos desse triângulo que formou aqui. Então vamos pensar no seguinte, como que eu descubro o ângulo Z? O ângulo Z é um ângulo interno de um pentágono. Como que eu descubro? Eu jogo na nossa fórmula, vai ficar assim, ó, 5 menos 2 vezes 180 dividido por quanto? 5. Aí o que a gente pensa? 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180? 540. Então aqui ó, ficou 540 sobre 5. E além disso, 540 dividido por 5, você vai ver aí que o nosso ângulo interno é 108. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso Z, ele vale aí 108 graus. Tudo bem? Z igual a 108 graus. Tá bom, até aqui foi. Só que repara o seguinte, isso aqui que formou é um triângulo, o exercício mesmo falou. E a soma dos ângulos em um triângulo é sempre 180. Eu já sei que o Z é 108, então eu posso colocar aqui, ó, x mais y é igual a 180 menos o Z, que seria aí 108. Tá bom, então eu já sei que o x mais y tá dando quanto? X mais y tá dando aí 72 graus. Mas como que eu vou saber quanto que vale cada um desses? Repara o seguinte, esses dois lados, eles não são iguais? Logo, o meu triângulo, ele é isósceles. Se o meu triângulo é isósceles, o x vai ter que ser igual a y. Então eu posso colocar aqui, ó, x igual a y. Ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, têm a mesma medida. Por exemplo, imagine que os dois fossem x. Ficaria aqui, ó, 2x igual a 72, então o x, ele seria igual a 36. Como o x é 36, a gente vai ter aqui que o y é 36 também. E aí pronto, eu tenho aqui as três medidas, 36, 36, 36. Você vai marcar lá no exercício a resposta de letra C. Tudo bem? Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa quinta aula que falava sobre polígonos. Lembre-se, se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Ativa o sininho para você receber todas as minhas notificações. Na nossa próxima aula eu vou falar sobre circunferência e círculo. Então, muito obrigado. Valeu!